Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso Simplesmente Servos e Servas, nosso espaço de conhecimento enquanto Igreja Batista do Meier. Nosso convidado de hoje é o professor Edson. Bem-vindo, irmão Edson. Boa noite, pastor. É um prazer tê-lo aqui e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quem é o irmão Edson Ferreira. Bem, falar de mim é um pouco difícil, né? Mas meu nome é Edson, estou recém-viúvo, né? Sou oriundo da igreja de Água Branca, né? Porque tive uns entreveros lá e vim para a igreja do Meier a convite do pastor Washington, né? E aqui, quando eu cheguei aqui, eu vim com a finalidade de ser banco, né? De não fazer absolutamente nada, né? Ou seja, sentar, simplesmente prestar culto e ir embora. Mas não é bem assim que Deus pensa de cada um de nós, né? E eu acabei logo no primeiro mês que eu cheguei aqui, eu já fui ficar à frente daquela sala onde se ministrava a aula da EBD para o grupo da terceira idade. E parece que estou lá até hoje, né? São 21 anos que eu estou à frente daquela classe. Sou auxiliado pela irmã Patrícia, né? E temos procurado levar aquela classe a um conhecimento mais ou menos próximo, né? E que da realidade do Evangelho de Cristo Jesus. Bem, eu tenho uma formação profissional na área de ciências econômicas, fiz teologia no Seminário Batista do Sul, fiquei uma pós-graduação em sociologia pela UERJ e uma outra pós-graduação na área de ciências da religião pela Faculdade de São Bento, né? Tenho ministrado aula, por exemplo, no Seminário Teológico Batista Magiense, que ali fiquei uns 10 anos. Também ministrei uma aula na área de hermenêutica na Igreja Internacional da Graça, onde eu fui praticamente para substituir o pastor, né? Fui indicado para lá. Em Magel fiquei por um tempo de uns 10 anos. Na Internacional da Graça foi cerca de 1 ano ali. Então, a área de hermenêutica como a área de Novo Testamento são praticamente os livros onde eu domino melhor, né? E hoje eu prossigo na igreja dando aquilo que eu tenho, cooperando com aquela turma e recebendo deles, né, o feedback normal, porque eu tenho aprendido bastante com aquela galera que ali está, e principalmente em termos de carinho, né? Que eles são maravilhosos, então isso me dá maior prazer de poder estar junto com eles no nosso dia a dia. Nesse aspecto do carinho da classe, podemos afirmar então que aquele grupo é mais do que um grupo de estudo bíblico. E o irmão também falou da sua condição hoje de viúvo. Conte-nos um pouco de como foi o suporte, o apoio que alunos e alunas da classe deram naquele período do adoecimento, né, da enfermidade da irmã Genilda e do momento também em que ela veio a falecer. Pastor, eu recebi e tenho recebido não só daquela classe, né, mas de muitos irmãos e irmãs daquela igreja, um carinho muito forte, né? Sempre compareceram, sempre me apoiaram, me deixaram à vontade, inclusive, para que eu pudesse cuidar melhor da minha esposa. Recebi também apoio dos pastores, como o pastor Purinho, como o próprio pastor aqui, e o pastor da terceira idade, né? Que esteve lá conosco no hospital, diariamente, dando uma força muito grande para a gente. Então, aquela classe, eu tenho um momento de gratidão muito grande com eles, porque eles não só... Ali nós não temos apenas um relacionamento aluno-professor, mas temos um relacionamento de amigos, né, de irmãos de igreja, onde eles estão permanentemente me apoiando e eu tentando também apoiá-los de qualquer maneira. Ou seja, há uma reciprocidade muito grande ali, tá? Então, quando eu digo que aquela turma ali é de um carinho muito forte, é porque eu quase que não tenho como
palavras para classificar aquilo. E nós tivemos uma turma ali com cerca de 74 alunos, né? Sim. Hoje, pós-pandemia, nós estamos um pouco reduzidos, tem momentos que temos 25, tem momentos que temos 30, tem momentos também que nós temos 7, né? Sim. Mas o carinho é o mesmo, porque ali não há uma relação de professor-aluno, mas há uma relação de irmãos que cooperam para o crescimento do conhecimento de cada um. Entendeu? Esta classe hoje, ela não se esgota só na terceira idade. Nós temos alunos e alunas em Sim. diversas, né, faixas etárias. Um desafio para o ensino com a turma da terceira idade, que a sua classe já tem gente ali da quarta idade, né, meu irmão? Se não tiver da quinta, né? Não, é muito fácil lidar com essa turma, tá? E hoje, como o pastor falou, a classe é mesclada, né? Nós não temos só pessoas do século I, né? Nós temos pessoas já do século XXI, XXII ali conosco. Então, o maior desafio se prende no seguinte, que aquelas pessoas mais velhas, né, no sentido faixa etária, elas têm cooperado e ajudado bastante aqueles mais novos que ali chegam, né? Demonstrando o conhecimento, uma dedicação e o apoio necessário que é necessário dar para aqueles que chegam à classe. Tá? Então, é um grupo que, na sua maioria, já pertence a um segmento da igreja, que é a MCM, né? Que já são bastante calejados, né? E tem produzido frutos enormes para a nossa igreja, e não só para a nossa igreja, como para a própria seara de Cristo Jesus. Então, é uma classe que nós ficamos à vontade ali com eles, né? Porque a cada dia, a cada momento, com cada irmã daquela, nós aprendemos mais alguma coisa. Fala-nos um pouquinho da sua experiência enquanto professor ali no seminário, ali em Magé, que era um trânsito daqui até lá, né? Desafios não somente da distância, mas o desafio do ensino, né, teológico para um determinado grupo é bem específico, né? Fora do contexto, nosso contexto de cidade capital, né? Eu, como disse, eu vim do Seminário Batista do Sul, que na sua seleção, né, ele estabelece parâmetro. Quando você vai para determinado seminário, como é o caso do Internacional da Graça, o próprio Magé, não há uma exigência padrão. Ou seja, você tem pessoas de vários níveis intelectuais ali. Sim. Então, o que a gente se prende? Por exemplo, aulas que eu ministrava de hermenêutica, teria que tomar um cuidado, porque eu não poderia descer a um vocabulário tão baixo para não milindrar Sim. inclusive alunos que já estavam cursando uma universidade, mas também eu não poderia subir tanto, né, para não desprezar aqueles que estão ali embaixo. Foi uma certa dificuldade para me adequar a esse sistema de maneira que agradasse a todos. Agora, é um seminário de pessoas também maravilhosas de se lidar. Até hoje, graças a Deus, eu recebo ainda ligações, e-mail com muito carinho daqueles alunos ali, né? Principalmente do pastor Luiz Antônio, do pastor Luiz também, e tenho recebido proposta para voltar. Entretanto, a distância é muito grande e o caminho é um pouco perigoso hoje, né? Porque eu tenho que passar ali por Imbariê, né, de carro, e o horário da aula é de 7 às 10 da noite. Na ida tudo tranquilo, mas na volta é um certo risco, né? Porque está um pouco deserto, então isso me afastou bastante. E principalmente na época que a minha esposa começou a apresentar os primeiros sintomas da doença, eu tive que me afastar e ainda dei uma aula, um curso de hermenêutica aos sábados lá, tá? Mas era durante o dia, então era de 8 a meio-dia, então ficou mais fácil o trânsito para lá. Mas a dificuldade maior é essa distância, né? A distância e o pedágio, né? Porque o pedágio ali é absurdo, é R$ 21,90. Quer dizer, se você não quiser passar por Imbariê, você tem que cumprimentar lá o
a tesouraria do CCR, né? Então, mas eu acredito, né, e tenho certeza que foi um período muito bom da minha vida, entendeu? Eu cresci mais também e adquiri um conhecimento em termos relacional, entendeu? Muito grande com as pessoas ali. Que bom. Irmão Edson, uma palavra para a nossa igreja, ou para a classe. O que eu diria, é que eu estava conversando com o irmão ainda agora, eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu tenho observado alguns estudos que têm apontado para o falecimento do protestantismo, ou do evangélico, não sei, tá? E hoje nós precisamos estar mais atento a esse segmento de Jesus Cristo, que talvez nos falte. Eu tenho observado que às vezes nós fazemos um papel de um crente nominal, sabe? Ou seja, o nosso discurso não condiz com nossas ações. E eu acho que isso tem nos afastado da comunidade secular, entendeu? Sim. Irmão Edson, muito obrigado por sua participação conosco nesse nosso encontro. Igreja Batista do Meia, nossa família Ibemeia, fica um pouco de quem é o irmão Edson e fica também a sua palavra de advertência. E chama a mim e a você a reflexão de como estamos vivendo o Evangelho, como estamos vivendo aquilo que pregamos. E o nosso convite para que você se envolva numa classe de estudo bíblico, que no nosso objetivo maior não é ser simplesmente um espaço de estudo bíblico, mas um espaço também de comunhão, de ajuda mútua, que você possa tomar a decisão, se ainda não faz parte desse movimento de estudo bíblico, que encontre o seu espaço. E Deus nos permitindo, até o nosso próximo Simplesmente Servos e Servas.